Pastor Humberto, muito obrigada pela honra de estar aqui nessa festa. Obrigada, Cris, por me receber aqui. Né? Muito bom estar com o pastor Eliezer, né? Ele vai ministrar também. E quando Melquisedeque está presente, Abraão só devolve dízimo. Então, eu vou devolver os 10%, depois ele vem. E todos os pastores e ministros, uma honra estar aqui com vocês. Eu sei que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, né? E tem muita coisa aí para se viver de festa nesse lugar. Só levante suas mãos para o alto. Que daremos, queridos, nós ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem nos feito? Que daremos nós ao Senhor? Pai, nós nessa noite queremos levantar as nossas mãos em gratidão a tudo que o Senhor é, a tudo que o Senhor tem feito por intermédio da Tua palavra, nessa região, em todo o Brasil e fora dele. Nós sabemos que Sua palavra não volta para Ti vazia. Ela vai prosperar nessa noite para tudo aquilo que ela for designada. Eu creio que ela cairá num bom solo, que é o nosso coração. E nós estamos aqui para Te dizer que vamos acolher com mansidão a Sua palavra, que será implantada em nós, porque nós entendemos que essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Muito obrigada. Quem crer comigo? Então, queridos, eu quero que você abra comigo sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Eu sei que é um texto bem conhecido, mas não é porque nós conhecemos um versículo da Bíblia que ele perde o poder, né? Nós sabemos que ele tem o mesmo poder de que tinha quando você leu pela primeira vez. E é interessante que nós aprendemos no Ministério Verbo da Vida que a gente não precisa de nada novo. De fato, a gente só precisa focar naquilo que a gente já conhece e que sabe que dá resultado. Mas nós podemos ouvir as mesmas coisas debaixo de uma nova unção. E eu creio numa unção fresca caindo sobre as nossas vidas. Amém? E diz assim, Marcos capítulo 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus. Jesus sempre tinha algo para dizer. E os discípulos ouviam Jesus falando, né? E a minha pergunta é, o que as pessoas que andam com você têm ouvido? Disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Vocês percebem que realmente vocês estão entrando nesse tempo de ir para outro nível? Para outra margem? Se preparem, porque tem uma nova margem, tem um novo nível. E verso 36 diz, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Vocês sabem que tem pessoas seguindo vocês? Vocês podem até não conhecer, mas tem gente de olho em vocês. E o crescimento de vocês é uma inspiração para outros. Aleluia. E aí diz no verso 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Queridos, olha, paz não é ausência de circunstâncias. Paz não é ausência de problemas, não. O próprio Jesus disse que iam se levantar circunstâncias, né? E a gente vê Jesus aqui dormindo sobre o travesseiro. Eu não sei se nesse barco tinha um travesseiro ou Jesus levou esse travesseiro de propósito. Eu só digo a vocês, descansem. Ei, quando Deus fala para ir para outro lado, não vai ser, já é. Já é. Descanse. Quando não souber o que fazer, faça o que sabe, vá dormir. Amém? Aleluia. E aí, Jesus dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, verso 39, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e se fez grande bonança. Daqui a pouco eu termino de ler. Mas é interessante, eu estava lendo esse texto e eu digo, rapaz, Jesus fez com que essa tempestade se arrependesse de ter se levantado.
Por quê? Porque as ondas se levantaram, mas quem falou com elas foi aquele que tem uma voz de muitas águas. O vento se levantou, mas quem se levantou para falar com eles foi aquela voz de trovão. Sabe de uma coisa, queridos? Maior é o que está conosco. Amém? E a gente entende aqui que a gente não vê Jesus conversando com o vento, nem tampouco sobre o vento. Ele não foi falar com os discípulos a respeito de meteorologia, a respeito de nada. Ele foi falar com a tempestade. Porque a gente, quando se levanta a circunstância, a gente não vai estar conversando sobre ela. Por que aconteceu, como foi, o que deixou de ser feito. Queridos, a gente vai falar com ela. Amém? E aí Jesus simplesmente chegou e disse assim, cale a boca. Você sabe de uma coisa? Nós só temos aquilo que toleramos. Nem mais nem menos. Sabe? Coisas se levantam para ver até que nível está a tua tolerância. Eu vou te dizer, seja tolerância zero. Né? E comece a falar mesmo, a colocar coisas no lugar. Aquilo que não está acontecendo, alinhado com o que Deus tem para você. Olhe para aquilo e diga mesmo, você está mentindo. A verdade é a palavra. Amém? E aí eu vou te dizer, sabe qual é a maior defesa de um cristão? É o ataque com a palavra. Lá em Efésios, Paulo diz isso. Paulo diz, olha, vai se levantar o dia mau. Mas sabe de uma coisa? Ele diz, tome a armadura. Né? E a armadura, a gente sabe que a arma de ataque é a espada do Espírito. Né? Então, como é que a gente se defende? Atacando com o quê? Com a palavra. Né? É isso que Jesus nos ensina aqui. E se você lê Bíblia, querido, se você tiver um relacionamento com a palavra de Deus, se você lê Bíblia, eu vou te dizer, quando a gente se relaciona com a palavra, uma ousadia é desencadeada em nós. Quando a gente se relaciona com a palavra, a gente percebe que a gente deve a Deus uma vida de ousadia. Diga, eu devo a Deus uma vida de ousadia. Aleluia. A gente não está aqui para ser passivo, apático. Fé não é passiva, fé não é apática, queridos. Fé não é desanimada, fé não é triste, fé não tem bico de tucano, fé não tem cara de prejuízo. Fé é animada. Aleluia. E sabe qual é o que eu quero deixar para vocês hoje? Se torne um problema para o seu problema. Aleluia. Jesus era um problema para todo problema que o diabo levantava. Ele se colocava como um problema. E queridos, deixa eu te dizer. Se Jesus não tivesse vindo aqui na terra para viver como um filho de Deus, a gente nunca ia ter certeza como era que um filho de Deus poderia se comportar. Mas Jesus veio. E a Bíblia diz em Pedro que ele veio para que a gente para que possamos seguir os seus passos. A gente sabe como é que um filho de Deus se comporta. Quando o diabo se levanta, queridos, maior é a palavra que sai da nossa boca. Sabe, Deus nos chamou para dominar, Deus nos chamou para sujeitar. E sabe, o diabo sempre levanta circunstâncias. Eu não sei quantos de vocês aqui já assistiram filme de ação. Meu marido gosta muito de filme de ação. E eu digo para ele, eu não vou assistir um filme desse que eu termino mais cansada do que quando eu comecei a assistir. Por causa né, aquela tensão, aquela coisa. Mas sabe, às vezes eles pegam uma pessoa e eles começam a torturar. Corta um dedo, manda para a pessoa. Corta uma orelha, manda para... O que é que eles querem com aquela tortura? Uma única coisa, uma confissão. Porque se tiver uma confissão, tem legalidade para agir. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você sabe por que o diabo levanta circunstâncias na sua vida, quer te torturar, às vezes, com uma situação financeira difícil, com um diagnóstico? É só para roubar de você uma confissão. Mas sabe qual é a confissão que ele vai ter? Está escrito. Aleluia. Aleluia. Porque o bem e o mal sempre está procurando uma voz. Entenda isso, o bem e o mal está procurando uma boca, não vai ser a sua. A sua vai só encontrar o bem, a palavra falada. Amém? E a gente percebe isso, né? Que
a tempestade, ela se levantou ali, queridos, eu fico imaginando mesmo. Aquela tempestade pensando, hoje não era o dia da gente se levantar. E vai ser assim, todas as vezes que o diabo levantar uma circunstância na sua vida, o diabo vai se arrepender. Faça com que ele se arrependa. Amém? E dizer, realmente hoje não era o nosso dia. E sabe, queridos, a gente precisa entender que tem registros, sabe? A Bíblia fala de Jesus como um filho de Deus se comportando, não a roupa que ele vestia, não a cor da pele dele, não o tamanho do cabelo dele, mas tem algo que a Bíblia deixa muito claro a respeito de Jesus: as palavras que saíam da sua boca. Aleluia. Aleluia. As palavras que saem da nossa boca. Amém? Então a gente precisa entender isso. E quando chega no verso 40, Jesus então lhes disse: por que sois assim tímidos? Uma perguntinha bem básica, né? Por que vocês estão tímidos? Como é que não tendes fé? O que evidenciou para Jesus que esses discípulos não estavam em fé? Porque às vezes tem gente que está assim, né? Diante de Deus, como os discípulos estavam com Jesus. Jesus, tenha misericórdia. Pai, tenha misericórdia. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Queridos, isso não é fé. É tanto que eles fizeram isso com Jesus. Jesus não se importa que pereçamos. E Jesus, por que vocês são tímidos? Como é que vocês não tenham fé? Como foi que Jesus identificou aqui, queridos, a falta de fé? Por um comportamento. Que comportamento foi esse? Timidez. Quem é tímido não gosta de falar. As pessoas que são tímidas, elas são conhecidas, né? Por não gosto de falar, não gosto de falar. E eu vou lhe dizer, Jesus está perguntando para você hoje, por que você é tímido? Aleluia. Por que temos sido tímidos com uma palavra dessa que nós temos? Queridos, a gente precisa, a Bíblia fala da lei da fé, da palavra da fé e do espírito da fé. A lei da fé é crer com o coração e falar com a boca. A palavra da fé está na tua boca e no teu coração. O espírito da fé crê e fala, se apropria. Aleluia. A gente não precisa estar clamando, Jesus, tenha misericórdia. Ele vai dizer, como é que não tendes fé? Abre essa boca, querido. Aleluia. Aleluia. Amém. Então a gente precisa entender isso. O que é ser inteligente? Deus nos fez inteligentíssimos, não foi? Deus nos fez pensantes, racionais. Ele nos fez para raciocinar, para pensar, para tudo isso. Mas sabe o que é que Deus gosta? É quando você pensa, raciocina, e você chega a uma conclusão, não vai dar. Aí você deixa de lado e diz assim, mas é ilógico para Deus não me abençoar. Aleluia. Não tem lógica para Deus deixar de me abençoar. Amém? Porque Jesus nunca, queridos, olha, Jesus nunca deu a opinião dele a respeito de absolutamente nada. Diga comigo, eu não preciso de opiniões. Diga, eu preciso da palavra. Jesus nunca deu a opinião dele a respeito de nada. Ele orando, lá em João 17, ele diz assim, Pai, eu lhes dei a sua palavra. A minha opinião não muda em nada a sua vida. Agora, o que Deus diz muda tudo. Aleluia. Aleluia. Amém. E sabe, eu estava vendo não sei se você já ouviu esse exemplo. Eu estava lembrando disso hoje à tarde, né, meditando nessa palavra. Que um cara, um analfabeto, um pastor perguntou para ele o que é fé. Ele não sabia ler. Ele não sabia abrir a Bíblia em Hebreus 11 e dizer assim, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se vê. Não. E ele era da roça. Ele estava na roça. E aí ele olhou para o pastor, ele disse, pastor, para mim, fé, sabe o que é fé? O senhor está vendo ali aquela árvore? O pastor disse, estou. Ele disse, para mim, fé é exatamente assim. É Deus dizer assim, senta ali naquele galho. E eu vou e sento. E quando eu estou bem sentado, eu vejo o diabo com um serrote bem grande, serrando o galho que eu estou sentado. Mas eu nem ligo para ele.
Ele disse, depois que ele termina de serrar, a árvore cai para um lado e o diabo cai para o outro, mas o meu galho fica suspenso. E aí ele conclui, ele disse, pastor, o senhor sabe por que o meu galho ficou suspenso? O pastor disse, por quê? Ele disse, porque eu nem criei no galho, nem tampouco na árvore. Eu criei na palavra daquele que diz, sente ali! Sente ali! Sabe de uma coisa, se Deus falou algo, só faça o que Ele mandou. E não importa a palhaçada do diabo. E se Deus mandar fazer alguma coisa e levantam as circunstâncias, fé é redirecionar a sua atenção. Aleluia. A fé não vai focar no problema, mas vai redirecionar a atenção para a palavra. Ei, deixa eu te dizer, diagnóstico é só uma notícia. A verdade é Isaías 53. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amém. Então a gente precisa entender, queridos, olhe, se fé tiver lógica, a fé perde o emprego. Se tiver lógica, a fé perde o emprego. Porque fé não tem lógica. Mas acontece. Mas funciona. Olha ao teu redor. Veja o que Jesus fez. Nem sempre foi assim. Mas tem muita palavra. Haja, haja, haja. Venha, aconteça. Sabe, queridos? É assim que as coisas acontecem. Amém? Então a gente precisa entender isso. Porque a gente entende, sabe? Deus nos chamou para dominar, querido, sim ou não? Deus chamou, Ele disse, ei, domine. E como é que eu domino? Governe, multiplique-se, frutifique. Ele deu essa terra a você. É legal para você, essa terra. É legal para você. Gente, olha, a porta de entrada para a terra é o ventre de uma mulher. Quem aqui nasceu de uma mulher, não de uma chocadeira? Você nasceu, pronto. Diga, é legal para mim. Está aqui. Não é? Já até Jesus, para entrar na terra, para agir na legalidade da palavra, tem que passar pelo ventre de uma mulher. Só tem um que não passou pelo ventre de uma mulher, porque ele caiu, foi o diabo. Então é ilegal para o diabo estar aqui, a legalidade é tua. Então quando ele se levanta, a legalidade é sua. Não tem espaço para dois, você fica e o diabo sai. Aleluia. Aleluia. Amém. E aí a gente vê Paulo dizendo lá em 1 Coríntios, pegando o exemplo daquele homem, que ele disse assim, olhe, eu só confiei na palavra daquele que disse, sente ali. E aí Paulo em 1 Coríntios 2,4 ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas e sim no poder de Deus. Queridos, a tua fé precisa de um apoio. E o apoio da tua fé não é teu saldo bancário. Diga graças a Deus. O apoio da tua fé nunca vai ser o diagnóstico. O apoio da tua fé nunca vai ser. Não, queridos, a tua fé, ela tem que se apoiar na palavra. Como o pastor Bud disse, a gente ouviu tantas vezes. Encontra um versículo que garanta o que você quer e você já tem. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. E a gente precisa entender, como o escritor de Hebreus diz, se deixe levar para aquilo que é perfeito. Querido, quem se deixa levar para esse estilo de vida somos nós. Aleluia. Não é? Então, quando Deus falou, já que a nossa fé tem que se apoiar na palavra, a fé é um firme fundamento. A fé não é um salto no escuro, amados. A fé é a certeza. Ei, a fé é a certeza. A fé é a certeza.
Qual é a parte da palavra que você ainda não está tão fortalecido na fé para ter uma certeza, uma convicção de que nada te abala, uma estabilidade, porque essa palavra certeza significa estabilidade de mente, ou seja, aquela mente estável. Pode chover canivete. Sabe por que você tem certeza do seu nome? Porque desde que você se entende de gente, que as pessoas te chamam, fulano, eu, né? Rosana. Se você passar por mim e chamar Maria, eu nunca vou olhar. Ou se você chegar para mim e dizer, a partir de hoje teu nome não é mais Rosana, é Joaquina, eu nunca vou aceitar. Porque eu tenho certeza. Eu já ouvi o suficiente. Qual é a área sua que você não tem convicção? Porque fé vem pelo ouvir. Se você ainda não está firme em alguma área da palavra, é porque você não ouviu tanto que ouviu o seu nome. Aleluia! Porque quando você ouviu tanto que você já ouviu o seu nome, o diabo não altera. Aleluia! Aleluia! E o Senhor falou com Abraão, né? Em Gênesis 17, Abraão já não será mais o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosa matança, te constituí. Queridos, olha, presta atenção, isso repete em Romanos. Ele não diz assim, eu te farei, ou eu te constituirei no futuro. Ele diz, te constituí no passado. Meu Deus do céu. Você entende que fé é assim? Deus já faz e já te anuncia. Deus já fez e está só te anunciando. Tem outra margem. Tem outra margem. Diga comigo, já está feito. E aí, ele não disse, eu vou te fazer, eu te constituí. Deixa eu te perguntar, quantos de vocês já viveram uma situação onde você está vivendo aquilo achando que já viveu? Já aconteceu com você aquele déjà vu? Você chega num lugar, aí você diz, eu tenho a impressão que eu já vivi isso. Alguém já passou por isso? Tu sabe o que é isso? É porque aquele momento já existia. Com certeza você pegou ele pela fé. Aí quando você está vivendo, você já viveu. Meu Deus do céu. Já se vejam na outra margem. Que quando chega lá, nem vai ser mais surpresa. Você vai se sentir como se fosse um déjà vu. Eu já vivi isso. Diga comigo, está feito. Amém? Isso que a gente precisa é simplesmente falar, se apropriar. Como foi cantado aqui, eu pego, eu recebo. Queridos, a fé agrada a Deus. E sabe, às vezes, as pessoas dizem assim, Rosana, mas lá em casa é assim. Só eu sou crente. E às vezes eu estou falando lá em casa e o povo fica, sabe? Deixa eu te dizer uma coisa, a fé agrada a Deus, não é quem está perto de você. Você acha mesmo que as pessoas que não crê como você vai se agradar de você estar confessando fé todo dia? Pai, obrigado, na minha casa prosperidade e riqueza, eu sou saudável, eu sou rico, eu vivo em paz, minha família é bendita. Queridos, deixa eu te dizer, quem não crê se incomoda. Mas uma coisa você tem que entender, a fé agrada a Deus. Mas lá em casa sou só eu. Então vamos ler Romanos 3, no verso 3. Porque será que Deus não honra a fé que tu tem? Romanos 3, verso 3, na revista atualizada. Vamos ler comigo. Ele diz o quê? Aleluia. Ele começa fazendo uma pergunta. Ele diz, e daí? Se é só você que crê, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles vai anular a fidelidade de Deus? Deus honra a fé, querido.
Se tem alguém perto de você que não crê, deixa eu te dizer, não vai, a incredulidade deles não anula a fidelidade que Deus tem pela palavra. Se prepara para viver tudo que Deus tem para você. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus capítulo 3, verso 1. Aleluia. Hebreus 3, verso 1. Ele diz assim: por isso, santos irmãos. Tem algum irmão santo aqui? A palavra está falando com você? Ele diz assim, ó: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente ao apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é ele, queridos? Agora, o que é que um apóstolo faz? Um apóstolo representa Deus perante o povo. E o que é que um sumo sacerdote faz? Representa o povo perante Deus. Não é assim? E aí a Bíblia diz que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, Deus nos representa diante de Deus. Com que é que Jesus nos representa diante de Deus? Diga: a minha confissão. O quê? Então quer dizer que o que você fala, Jesus como eterno sumo sacerdote chega diante de Deus e diz: Pai, olha o que ele está dizendo. É assim? A minha pergunta é: o que você tem dito? Porque se você disser dinheiro não dá para nada, é isso que você vai ter. Se você disser está difícil, é isso que você vai ter. Porque Jesus está pegando as tuas palavras e está apresentando diante de Deus. Aleluia. Agora imagine você dizer o que a palavra de Deus diz. É onde as circunstâncias se levantam. E você, sabe, o médico dizia assim: 3 meses vai morrer. E você dizer: não morrerei, eu viverei para contar os feitos do meu Deus. E aí Jesus pega essa palavra e apresenta: Senhor, olha aqui, Pai, o que é que ele está dizendo? O que é que Deus vai dizer? De mim tem o sim e o amém. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Havendo ele falado, ele vai cumprir. Aleluia. E isso é para tudo, queridos, o que nós temos dito. Porque Jesus é um eterno sumo sacerdote da nossa confissão. Ele está sempre apresentando ao Pai tudo que você fala. Meu Deus do céu. A gente tem que ter muito cuidado. E quando eu estou falando aqui, eu não estou falando só do seu devocional, não. De você fazer um devocional e está lá as confissões de fé. Isso, eu sou, eu tenho, eu posso. Aí daqui a pouco sai para tomar um café com alguém e concorda com tudo que está errado. E fala tudo que está errado. Queridos, a boca fala do que o coração está cheio. Quem crê, crê no devocional, crê no ponto do ônibus, crê tomando café, crê almoçando e fala. Aleluia. Aí diz Hebreus 4, verso 14. Ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Quem aqui tem Jesus como grande sumo sacerdote? Que penetrou os céus, ele diz: conservemos firmes a nossa confissão. Amado, se falou crendo, persevera. Ei, deixa eu te dizer, quando Jesus disse: eu vou curar, a filha de Jairo chegou notícias: não incomode, mas o mestre, a menina morreu. Sabe o que Jesus, sem acudir a tais palavras? É o que a Bíblia diz: sem acudir a tais palavras. Ele olha para Jairo e diz: crê tão somente. Meu Deus do céu. Mas notícias vão chegar? Vão. Mas sabe de uma coisa? Você decidiu crer, permanece crendo. Permanece crendo, permanece falando. Ainda que piore. Se piorar é porque ele tem poder para fazer um milagre ainda maior. Aleluia. Amém? Então a gente precisa entender, queridos, que essa expectativa, sabe? De realmente não deixar que notícias, que circunstâncias mate, sabe, em nós, essa expectativa que nós temos. Eu não sei você, mas eu tenho uma expectativa. Tem algo a mais a ser vivido. Tem, queridos. Tem algo a mais a ser vivido. Tem coisa boa vindo por aí.
Sabe de uma coisa? Nesses últimos dias, um milagre chegando ao teu encontro. Tem algo vindo por aí. Diga, boas notícias estão chegando. Aleluia. Então a gente precisa estar com essa expectativa. Que a fé não só muda, transforma. E tudo que a gente precisa é só alinhar a nossa boca para nos levar aonde Deus já determinou que íamos chegar. Aleluia. 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 Glória a Deus. Não deixe se apoiar em sabedoria humana. Deixa eu ler o último versículo para você. Hebreus capítulo 4, verso 1. Aleluia. Deus é muito bom. A palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Querido, Jesus disse, por tuas palavras serás condenado ou serás justificado. Cuidado com o que você fala. Amém? Cuidado, começa a dizer que você vai ter um dos melhores anos da sua vida. Sabe de uma coisa, não vai chegar dezembro, não vai chegar dezembro sem as suas respostas, não vai chegar dezembro. Não chegará dezembro. Respostas sobrenaturais. Oh meu Deus, o céu se movendo. Aleluia, aleluia. Sabe, eu estava lendo, ouvindo um testemunho de um profeta, né? Naquele livro, Chaves para a Economia do Céu. Ele dizendo que foi tomado para o céu. E quando estava lá, que viu tudo que a gente tinha direito, e o anjo disse para ele, tudo isso está disponível. Deus só espera que alguém pegue pela fé. E ele disse que para onde ia, o anjo ia levando ele e mostrando que ele tinha direito, milagres criativos, tudo que tinha direito. Mas sabe, uma hora, ele disse que onde estava o anjo estava explicando tudo, mas uma hora, ele disse que viu uma nuvem. E o anjo disse, entre aí. E aí quando ele entrou, ele viu que aqui na terra, olhe, tudo o que diz respeito à vida e à piedade já está pronto. Ele disse que dessa atmosfera ele viu, sabe, coisas que só precisa do braço da fé para levantar e pegar. Uau! Só que ele procurou o anjo e não encontrou. E o anjo estava com ele em todo lugar. Se nessa hora não encontrou. E ele disse que quando saiu daquela nuvem, o anjo estava lá fora. E ele disse, por que você não entrou comigo ali para me explicar? Ele disse, porque esse é o ambiente da fé. Nós anjos não temos acesso, só vocês. Oh. Meu Deus do céu. Tem coisas que só você, como filho, tem acesso. Acesso, querido. Acesso é coisa para filho. Hebreus capítulo 4, verso 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Por quê? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra, mas a palavra, mas a palavra, mas a palavra, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Meu Deus. Por isso que Jesus disse, vê depois como ouvir. Não só o que ouvir, mas como ouvir. Queridos, a Bíblia, ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Se alguém morre e deixa uma herança para você, o juiz vai ler o testamento. Não é assim? E na hora que lê o testamento, ele pode dizer, a você pertence isso, a outro irmão pertence aquilo. Eu duvido esses irmãos saindo de lá, tendo dúvida que é deles mesmo.
Duvido. Um dizer para o outro, não é seu não, é meu. Sabe de uma coisa, ele vai dizer, está no testamento. E ninguém muda. Aleluia. Agora, se você pode ouvir um testamento humano que alguém deixou algo para você e sair com aquela convicção, é meu. Que tal ouvir a palavra com essa mesma convicção? Deus falou que é meu. Eu misturo fé. Eu creio e falo. É meu. É meu. E não importa o que digam. Não importa o que eu estou vendo. Sabe de uma coisa? Eu misturo com fé aquilo que eu ouvi da palavra. E eu me aproprio. E daqui a pouco, quando você for viver, você vai viver como um déjà vu. Eu já vivi isso. Aleluia. 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 Fica de pé, querido. Deixa eu orar por você. Eu sei que muitas palavras vão ser liberadas aqui esses dias. Mistura com fé. E o misturador é a sua língua. Você escuta e já sai falando. Senhor, eu creio que sua palavra não vai voltar para ti vazia. Eu creio de todo o meu coração, Pai, que existe realmente uma nova margem. Existe um novo tempo. Existe um alargamento. Existe algo a ser conquistado. Na verdade, já é. E eu creio que independente do que se levantem. Obrigada, Pai, porque todas as circunstâncias que se levantarem, nós seremos um problema. Para todos os problemas. Porque pegamos a sua palavra e cremos de todo o nosso coração. Já é, diga comigo, já é. Você crê nisso? Amém, queridos. Sejam abençoados na prática dessa palavra.